Olá, meus amores. Então vamos lá. Hoje é quinta-feira, 1º de julho, primeiro dia do mês de julho, que é o mês das férias. Nós vamos ter uns dias ainda de aula, mas a gente vai ter um tempinho para descansar, que eu sei que tá todo mundo cansado, precisando de descanso. Então, como hoje é quinta-feira, o que é que a gente faz na quinta-feira? Muito bem, vocês são muito inteligentes. Nós trabalhamos a produção de texto, porque vocês do primeiro aninho têm que terminar o ano craques na produção de texto, tá bom? Então, o foco do primeiro ano é ler bem e escrever texto, produzir texto. Por isso que toda semana a tia ensina, coloca vocês para fazer o texto, porque eu quero todo mundo, nota 10 na produção de texto, tá bom? Então vamos lá para a nossa produção de hoje. Hoje nós vamos concluir o primeiro bloco com aquelas imagens, né, que era para a gente ter concluído a semana passada, mas como teve reunião, acumulou as atividades, a tia não terminou. Então, nós vamos terminar hoje o primeiro bloco com aquelas imagens. Não é aquelas que vocês receberam agora, não. É aquela antiga, tá bom? Então, produção de texto, você já sabe como é que funciona, né? Tem que ter título, eu não posso escrever de qualquer jeito. Tem que colocar um título, que é o nome do texto. Parágrafo, que é o parágrafo, colocar os 2 dedinhos para iniciar a história. A história que você escrever, você tem que colocar um início, o meio e o fim da história, ou seja, tem que ter 3 pedacinhos. Tem que escrever até o final da linha. Tem gente que não está escrevendo até o final da linha. Deixa um espaço muito grande, aí já vai para outra linha. Não pode fazer isso. Só se já tiver terminado o primeiro pedacinho ou o segundo. Tem que deixar o espaço entre as palavras. Tem gente que escreve as palavrinhas, muito junta. Aí já tem gente que deixa o espaço muito grande. Não pode ficar junto demais e nem longe demais, tá bom? Tem que usar letra maiúscula. Quando eu vou escrever nome de pessoa, a primeira letra tem que ser maiúscula. No início de parágrafo tem que ser maiúscula. Usar os sinais de pontuação, pelo menos um pontinho final. E sempre que você terminar de escrever o seu texto, leia o que você escreveu, para ver se você gostou da sua história, para ver se não está faltando nada, tá bom? Então, e para ajudar vocês, a tia sempre mostra aqui esse quadrinho, que são as palavrinhas que vocês precisam usar para o texto de vocês, ficarem juntinho, ter uma ligação. Então, no início, não é para começar com era uma vez. Você só usa esse era uma vez quando você for falar de princesa, de príncipe. Mas eu posso escrever certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde. E no meio, quando eu for para a figura 2, coloco os 2 dedinhos e começa. Então, de repente, quando, em seguida. Quando eu for para a figura 3, coloco de novo os 2 dedinhos e começa. Foi então que, por fim, finalmente, portanto. Então, a tia selecionou essas palavrinhas para o textinho de vocês, ter uma ligação, ficarem junto, para não ficar uma coisa solta, tá bom? Então, vamos lá para a nossa produção de hoje. Nós vamos trabalhar com essa produção aqui, Produção 8. Estão vendo? Tá um pouco apagadinho, porque a xerox da tia tava com problema. Aqui, nós temos 3 figuras, ou seja, o início, o meio e o fim. Então, vocês vão recortar, colar na ordem, no lado que não tem linha no caderno Minha Pauta. Eu espero já que todos tenham o caderno Minha Pauta, tá bom? Porque o caderno Minha Pauta vai ficar tipo como um livro quando você chega lá no fim do ano. Tem todas as produções de texto que você fez e depois você pode reler lá no ano que vem. Ou você pode guardar o seu caderninho. Quando você tiver daqui a 10 anos, você pega o seu caderninho e vê, meu Deus, olha, eu escrevi assim, como eu melhorei. E é muito legal. Então é por isso que é bom a gente ter o caderninho Minha Pauta, porque aí quando no final do ano você vai ter várias histórias escritas por você, tá bom? Aí você guarda, quando você estiver mais velho, você pode recordar
de quando você estava no primeiro aninho com a tia Domingas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa produção de texto. Aqui nós temos 3 imagens. Vocês vão escrever o título, que tem que ficar no meio da linha. Esse título tem que estar ligado com as imagens. Então, eu vou escrever o título de acordo com as imagens. Vou medir 2 dedinhos, né, que é o parágrafo. Não precisa eu botar o pontinho aqui. É só para mim saber onde eu vou começar. Eu começo um dia, certo dia. Aí você olha aqui para a primeira imagem. A mamãe pode escrever para você? Não. Ela pode dizer as palavras para você? Também não. Você olha para a imagem, imagina na sua cabecinha. O que é que a mamãe pode fazer para te ajudar? Ela pode perguntar: o que é que está acontecendo aqui, João? O que é que está acontecendo aqui, Francisco? O que é que está acontecendo aqui, Luana? Aí, quem são esses aqui? O que é que eles estão fazendo? Onde eles estão? Aí você vai respondendo e vai escrevendo. Terminou de escrever tudo da primeira figura, vai para a segunda, aí mede o dedinho de novo. Escreve até o final da linha. Acabou a linha, vem para o comecinho da outra. Terminou de falar tudo da segunda, vai para o final da história. Veja como é que eles estão, como terminou a história, se eles estão alegres, se eles estão tristes, o que foi que aconteceu. Aí você finaliza a sua história. Não esquecer de colocar os 2 dedinhos para iniciar o último parágrafo, tá bom? Então, é bem fácil fazer a produção de texto. Você vai imaginar primeiro e depois escrever. Vai falando e escrevendo. Terminou de escrever? Leia a sua história. Veja se ficou legal. Veja se você entendeu. Se não está faltando nenhuma letrinha em alguma palavra. Veja se tem os 3 parágrafos, tá bom? Capricha aí na imaginação, na criatividade e na letrinha também. Beijos, até mais!